Sejam bem-vindos ao podcast O Canteiro, canal de educação profissional voltado ao ecossistema da construção civil. Meu nome é Henrico de Ferrari, já tenho uns 40 anos de janela no trecho e hoje estamos fazendo mais um episódio da série Outros Olhares, quando a gente traz profissionais gabaritados e muito experientes para conversar com o nosso público sobre assuntos bem interessantes. Hoje estamos dando sequência com o nosso amigo topógrafo, Dario Coronel. Obrigado, Dario, de novo. Obrigado a você, Enrico, por me convidar a este espaço que, para mim, é genial. A iniciativa que vocês tiveram de atender um nicho de mercado muito específico que é a engenharia civil, que estamos meio carentes. Além do mais, hoje se fala tanto dos influencers, de coaching, de melhoramento pessoal, empreendedorismo, mas em engenharia, construção, até a arquitetura tem seu glamour, mas nós não temos nenhum. Então, e é uma coisa muito louca que, assim, assuntos de raiz, né? A base, ela está se perdendo muito, né? As pessoas já não param para pensar em assuntos que são básicos e fundamentais para fazer as coisas funcionarem, né? Sim, com certeza. A topografia é uma delas. Melhor para mim, tenho mais serviço, não? Mas seria interessante poder, às vezes não se consegue dialogar de igual a igual com outro colega, pela carência de formação de base que existe. Sim. As universidades, principalmente as universidades particulares, têm topografia como uma matéria bimestral, que tem que estar na grade, porque tem que estar, porque um topógrafo, um engenheiro civil tem que ter uma certa noção de topografia. E não digo que um engenheiro civil precise ser um topógrafo, como engenharia civil, eu sou engenheiro civil quanto você, tem que ser, um leque de coisas, de disciplina que você tem que abrange nossa carreira. Eu acho que é um dos cursos mais abrangentes que existe nessa engenharia. Mas estamos falando que a topografia é geometria aplicada. Basicamente isso, porque você trabalha no plano horizontal e vertical, ângulo e distância, que isso se transforma em coordenadas polares, por isso você tem as coordenadas em x, y, z de um ponto e pronto. Não estamos falando de integrais e coisas do tipo, né? Tem uma história que você me contou lá atrás e que eu já falei isso algumas vezes aqui, que você tinha acabado de chegar no Brasil, já engatou a faculdade de engenharia, male você falava portunhol, e no teu primeiro semestre na faculdade você teve aula de português e teve uma média 8, não foi? Claro. Então imagina, assim, pensa assim, você tem que prestar um vestibular para entrar na faculdade, né? Tem que prestar um vestibular. E pega uma redação, tem que fazer uma redação, já média 8. Rapaz. Não, pior foi, estávamos em quarto ano de engenharia, que aqui falam por semestre, então estávamos no 8º semestre para passar esse, e tinha um colega que não sabia tirar média simples. Rapaz. Complicado. É muito complicado. E galera, é assim, educação, bom, se vocês estão aqui é porque vocês estão interessados nisso, né? Então talvez eu esteja falando com o público errado, né? mas é muito bizarro a carência que tem. E aí entra um negócio que eu também já falei algumas vezes aqui e que o Dario conhece por questões familiares, né? Que o modelo da educação na Alemanha prevê que pouca gente vai para a universidade. Sim. Mas todo mundo faz um curso técnico e se torna um bom técnico, né? Não vamos tão longe. Eu, por exemplo, sou formado como técnico mecânico eletricista do colegial. Aqui também existem as escolas técnicas de nível médio. E eu acho que falta isso. Não tudo tem que ser engenheiro. Não todo mundo tem que ter um curso superior universitário. E olha como são as coisas que estão carentes a universidade que precisa você fazer após. Porque falta muito, né? Bom, e aí o curso técnico aqui parece que é menosprezado, mas os profissionais egressados das ETECs são muito bons. Com certeza. Meu sogro, por exemplo, ele é formado de uma ETEC, tá? Ele foi técnico de turbinas a vapor e trabalhou
a vida inteira com isso, e é um excelente técnico. Então, a formação técnica das tecnologias brasileiras é muito boa. Sim. Tá? Então, eu prefiro ter um muito bom técnico que um engenheiro... Meia boca. É isso aí. Você falou. Falo de boca cheia, porque é a pura verdade. Infelizmente. O meu melhor engenheiro que eu tive, assim, de base que eu formei, tinha vindo do Liceu de Artes e Ofícios, como técnico de edificações de segundo grau. Antigamente existiam, na Argentina, e acredito que aqui também, existiam as escolas de arte e ofício. Sim. Rapaz, ou seja, na Alemanha, você falou, a minha esposa é professora, né, de escola suíça, ela fez intercâmbio, interchange lá, e eles contam que quando a criança está no quarto ano, qualificam para ver se ele vai para uma escola técnica ou para a universidade. Então, uma criança de 10 anos já tem que... Sim. Mas qualidade versus quantidade, né? Sim. Não precisa. Não precisamos de tantos engenheiros. Precisamos de técnicos gabaritados. É isso que faria o nosso desenvolvimento. Só mais um adendo a esta história. Na Argentina, chamam um engenheiro civil quando o bicho pega. Real, quando o bicho pega. Porque quem está na obra são arquitetos. Eu fui fazer uma obra de facilities em Buenos Aires e eu era o responsável técnico pela obra. Fui enviado daqui do Brasil, porque era uma empresa que tinha que fazer o escritório em Buenos Aires, e fui enviado daqui de São Paulo para fazer a gestão da obra lá em Buenos Aires. E a construtora colocou um staff de arquitetos sêniores para tocar a obra. Eu era o único engenheiro civil. E ainda engenheiro civil. Falou, Dario, está fazendo o que aqui? Sim. Porque são arquitetos que tocam obras. Sim. Isso a gente já conversou também aqui, né? Quer dizer, na verdade, se a gente tivesse que ter engenheiros em obra, deveriam ser engenheiros de produção. Né? Exato. Não precisaria ser um engenheiro civil. O engenheiro civil é um cara para projetar, né? Essa seria a lógica, né? O arquiteto é o cara que pensa no projeto, que faz até qualquer mudança num projeto deveria ser feita por um arquiteto, né? De qualquer forma, Enrico, eu vou te falar que eu vejo também o panorama, vi isso na Argentina e na Colômbia também. O engenheiro civil também está começando a migrar a outras áreas. Já não é raro na Argentina encontrar engenheiros civis que estão migrando para a área de topografia, por causa da competência do diploma. Uhum. E porque a topografia é uma área muito gostosa, porque é muito atrativo pelo fato de utilizar as geotecnologias, né? As geoinformações. Então, é uma coisa, Google Earth, né? A imagem ortofoto, tudo a tecnologia que está trazendo, os benefícios que estão trazendo os drones. Então, tudo isso está sendo muito atrativo. Então, aquele engenheirão assim, né, da régua de cálculo, com a canetinha assim, está se perdendo. Mas isso não tira o fato de que o engenheiro civil tem que ser uma pessoa muito bem formada. Com certeza. Bom, galera, vocês estão vendo aqui um monte de instrumentos, depois a gente vai falar sobre eles, tá? Agora a gente vai responder perguntas do nosso público. Vamos lá. Então vamos lá. A primeira pergunta vem do Paulo Osores, que foi um entrevistado que a gente teve de obras de engenharia em indústrias. Uhum. E ele conta que ele faz obras por tudo que é lado e às vezes ele precisa contratar topógrafos e não consegue ter referências, não consegue ter muita segurança sobre o profissional. Né? E aí a pergunta dele é: como a gente faz para ter certeza que o cara sabe o que está fazendo? Fácil pergunta, né? Enrico, a ver, eu não sei como traduzir esse ditado em português, mas o hábito não faz o pai. O monge. O monge não faz o pai, mas o identifica, tá? Eu acho que o profissional bom pode ser um falastrão, mas assim, o profissional bom, você já vê a pessoa, como fala, como se apresenta, com que profundidade incursiona no assunto. Se, por exemplo, te dá uma solução
ao que você atua. Porque o profissional, quando você contrata um profissional, você está contratando, está procurando ele para te dar uma solução técnica. E você já você já tem uma intuição de qual é a solução. Só precisa muitas vezes validar com alguém que te fale, isso tem que ser assim, assim. Quando um profissional te dá essa solução, tipo, é assertivo, e ainda te dá um plus, mas e se fazemos daquele jeito? Porque me parece que, devido às condições, sabe quando você tem esse a mais? Você já começa a entender qual é o naipe desse profissional, os equipamentos que utiliza, e, logicamente, ainda prevalece a história do site, do Instagram da pessoa, começa a ver assim, qual é esse know-how, esses cases que tem por trás e demais. Então aí você já começa a perceber e, logicamente, procurar referência no mercado. Boa. Então tá joia. A próxima é do Rodrigo Evangelista. Fala, um abraço, Rodrigo. Ele também a gente bate muita bola junto, e ele fala que ele trabalha fazendo galpões logísticos e tem muitas obras de terraplenagem. E que hoje em dia está tendo uma tendência muito grande em fazer levantamentos para fins de medição com drones. E aí ele disse que tem alguns riscos grandes quando vai fazer esse tipo de levantamento, que via de regra acontece na hora que você vai checar, os números são diferentes, então tem problemas de distorções óticas, de sobreposições insuficientes de pontos, de equipamentos que acabam sendo cadastrados como se fossem parte do volume e tudo mais. Obra de terraplenagem. O que acontece? Enrico, é assim, a ver. Não podemos depositar confiança absoluta numa ferramenta. O profissional tem que ter critério de interpretação de dados coletados em campo. Isso é fundamental. Isso aprendi muito bem. Me gravam assim a fogo quando fiz engenharia florestal. Um engenheiro florestal tem muito campo, é muito científico, porque é uma combinação de muita coisa. Tem que ser biólogo e tal. Então ele tem que saber coletar muita informação de campo para depois processar. O topógrafo também tem muito isso. Porque o cara é uma pessoa que tem que estar em campo, sim, condição sine qua non, para saber coletar dados de campo, para saber interpretar no escritório. Saber interpretar requer formação de base e experiência. Tá? Então você não pode confiar cegamente na ortofoto que te dá um drone. Perfeito, o Metashape é um dos softwares que faz interpretação de imagem, de imagens aéreas, né, para montar a ortofoto, e ainda te cria a nuvem de ponto, ok? Então, através desse software, você consegue calcular volumetria de montanhas de agregados e demais. E obra de terraplenagem, aquela história, você tem levantamento primitivo, levantamento final, os levantamentos intermediários. E assim, se o profissional tem uma boa noção de geometria espacial, se tem uma boa noção espacial, como são os planos de corte e demais, Enrico, uma hora de terraplenagem é uma coisa mais simples. Você pega medidas pontuais aqui, lá, ponto A, ponto B, C, D, F. Você cria o volume e você não precisa mais que isso. Mas o que acontece? Beleza, tem topógrafo que somente, colegas que somente utilizam um drone para tudo, mas não é a solução de tudo. Tem que estar em campo, tem que pegar o RTK, cadastrar aquele pontinho, fazer o croquis de campo. Isto aqui não tem nada que substitua, nem o tablet Getac Rouge, nem o notebook Latitude Rouge, não sei quanto. Gente, caderneta de campo. Y recomiendo una Write and Rain, ¿no? Que no me pagan nada los americanos, mas este tipo de carreta você consegue escrever hasta embaixo da chuva e não estraga o papel. Custo mais grande, mas cara, os dados de campo coletados no papel não tem nada que substitua, entendeu? Então, assim, geometria espacial, noção espacial. O professor tem que ter uma noção espacial. Basicamente, obra de terraplenagem é uma coisa simples, porque são volumes planos, ou seja, estamos conformando planos. Sim. Não estamos falando da Catedral de Brasília, tá?
Nenhuma máquina te conforma um talude com uma catenária. Então, assim, estamos falando de planos, somente. Então, se você pega medidas pontuais com o RTK ou com uma estação total, com um nível óptico, gente, antes se utilizava nível óptico. E um engenheiro civil tem que saber utilizar um nível óptico. Com régua, manda o ajudante com uma régua prumo e pronto, acabou a história. Boa. Então, nunca vamos conseguir substituir o bom senso Nunca, jamais. Drone é uma ferramenta. O critério é insubstituível. Boa. Agora, o nosso querido amigo João Lucas. Ele pergunta as grandes cagadas que você já viu aí pela praça. Que tipo de coisa você já vivenciou de grandes erros em obras? Às vezes é responsável do topógrafo, às vezes é a engenharia da obra. Condomínio de altíssimo padrão, já todo mundo sabe, Castelo Branco, quilômetro 99, já sabem aonde você entra. Obra de 25 milhões de dólares, perderam os eixos. Perderam os eixos da obra. Em que fase da obra? São as lajes de fundações. Já tinham feito fundações, já estavam começando a lançar os contrapisos, aqueles contrapisos parrudos de 15 centímetros de espessura, e tinham perdido os eixos da obra. Aí o engenheiro pede recomendações no mercado, uma construtora bem posicionada no mercado de obras residenciais. Olha, conheço um topógrafo bom, acho que ele vai conseguir te auxiliar. E assim, tivemos que nos amarrar aqui e lá, confiar naquele corte do vergalhão que faz o mestre de obra para quando passa a linha, né? Quem não viu esse cortezinho feito com a serrinha? Algumas marcas antigas e demais, e você se amarra aqui e lá, e aí conseguimos esquadrejar a obra. Tivemos um caso há vários anos, já no início da minha carreira, em Itapevi, obras de Minha Casa Minha Vida, né? Soterrada por uma chuva e perderam os pilares, perderam as estacas, os tubulões, desculpa, perderam os tubulões e não tinham referências de onde estavam. De onde estavam. Gente, coisa básica, tipo um bom gabarito já estica o arame e pronto, entendeu? Então, cases como esse, não é raro ter que refazer o serviço, infelizmente, de outros colegas. Começo do ano, me chamam também tem uma cliente, compra uma área muito grande em Paraty e aconteceu que outro colega fez o mapeamento de 200 hectares baseado naquele plugin do Google Earth que você coloca no AutoCAD. Então o camarada fez as curvas de níveis baseado com o Google Earth. Gente, o Google Earth é para você ter um approach, uma boa aproximação da situação, mas não é uma coisa técnica, sabe, com precisão. E outra que ele pega a floresta, né? Não vai conseguir pegar o terreno, né? Exato. Então aí, falei, gente, não, vamos, está caseiro, vamos fazer um bom serviço de mapeamento. Chamei a uma empresa parceira, fizemos a campanha de aerofotogrametria com um drone matriz 300, que é um dos mais top da linha CHC, que é quase a metade dessa mesa. Instalamos um equipamento, um LiDAR, tá? O LiDAR faz uma varredura com laser da superfície real. Ele emite feixes de laser a cada 8 lasers por segundo. 8 feixes por segundo. É uma precisão absurda e ele reflete na superfície real do terreno. Ele passa toda a vegetação. Claro, exatamente. Ele elimina a vegetação. Então aí você tem um cadastro real. E a nuvem de ponto, você pode fazer as curvas de nível, a equidistância. A equidistância é a separação entre dois planos de curva de nível, de 50 centímetros, 10 centímetros, 1 metro. Fizemos por fim 1 metro, porque não justifica mais que isso. Mas eu fui o terceiro topógrafo que entrou a salvar esse projeto aí. Uau! E coisas tipo rotação de implantações e... Já vi edifício alocado espelhado.
Nossa. Sério. Já vi um edifício espelhado. Assim, o cara rotacionou, fez um mirror, parece aquele comando mirror, espelho no AutoCAD e colocou ao contrário. Meu Deus. Aconteceu isso. O André tem um caso que o cara rotacionou 180 graus um prédio. E aí a frente estava no fundo, o fundo estava na frente Bom, Henrico, a ver, eu entendo que a profissão demanda que você seja uma pessoa raiz, que esteja em obra, tá, mas você tem que ter um embasamento técnico de projeto, tá? Então o topógrafo, ok, você vai usar o bom e velho topography, tá? Que inclusive um projeto elaborado em topography é frio, porque na estação total, por exemplo, tem uma ferramentinha que se chama código. Então o software interpreta todos os códigos que são iguais, por exemplo, guia. Né? Você guia. Aquele camarada que vai somente cadastrando guia, né? Para levantamento da Sabesp. E o topógrafo desenha sozinho a rua. Mas fica frio esse desenho. Então, eu recomendo aos meus colegas aprender a desenhar no AutoCAD. Desenhar, estou falando. Desenhar, tá? Não precisa ser com nanquim, não. Pode ser no AutoCAD mesmo. Não nanquim, mas eu recomendo bom traço com uma prancheta. Porque outra coisa, você tem que ter a caderneta de campo e uma boa prancheta e um bom traço para você fazer bons croquis. Porque, como vou insistir nisto, o topógrafo tem que saber coletar dados de campo. A topografia é assim, ou você coloca na terra o que está no papel, ou você coloca no papel aquilo que está na terra. Então, tem que saber coletar boas informações de campo. Para isso, uma prancheta, bons croquis de campo, e isso te vai salvar muita coisa. Boa. Para mim, posso ser raiz, mas... Bom, mais uma. Ele falou que teve obra que chamou a topografia fez a locação, e quando ele foi ver, estava errada a locação, né? E assim, ele conseguiu pegar o problema antes, mas sabe de casos que não, e que quando você vai ver, você já fez um estaqueamento todo errado, né? A gente já falou isso no capítulo anterior, mas acho que a pegada aqui é o tal do double check, né? Bom, double check te ajuda, ou seja, é uma garantia para a engenharia da obra, mas agora eu jogo a culpa nos engenheiros da obra. Eu vou te falar por quê. Porque, infelizmente, o trabalho do topógrafo é pouco respeitado. E eu aprendi com um colega de uma empresa de topografia aqui em São Paulo, que achei fenomenal e adotei para mim, a instalação de 2 marcos topográficos. Chapeleta, estamos falando daquela chapeleta redonda, com os dados da empresa, telefone e tal, marco 1, marco 2. O camarada instalava sempre, e fui a várias obras, onde esta empresa tinha feito o levantamento primitivo, com esse levantamento, depois se elabora o projeto executivo e a base de tudo. E ele sempre instalava nas guias, no meio fio, 2 chapeletas. Então ele colocava uma rei e uma banche. Só que, detalhe, a coordenada desse ponto do marco 1 e o marco 2 estava dentro do projeto dele. Então o que acontece? No plano do AutoCAD, você pode mexer o desenho para aqui e para lá. Então aquele ponto perdeu a coordenada. Mas se no desenho, no projeto, no arquivo de AutoCAD estão escritas as coordenadas desses 2 pontos, independente de onde você for, se está no papel não tem problema, você se amarra com a estação total ao teu ponto de estação, insere as coordenadas desse ponto, e você se amarra com uma ré aquele outro ponto com aquela coordenada, pronto, você é rei na terra. E por que eu critico a engenharia de obra? Porque eles não respeitam essas marcações que os topógrafos deixam na obra. Porque para nós é sagrada, para ele é mais um pontinho. Na obra, se utiliza muito aquele adesivo refletante. Você chegou a ver? Aquele amarelinho, branco. Para nós isso aí é sagrado, porque são nossos pontos de referência para fazer a famosa intersecção, a G, que se chama, que nada mais é que a estação total que faz é ler desde teu ponto, lê esse ponto, lê outro ponto, o computador triangula, ângulo de abertura e pronto, e você já, o próprio software da estação total determina a coordenada aonde você está posicionado.
Então, assim, eu peço encarecidamente aos engenheiros de obra que respeitem nossas marcações, porque são muito importantes para nós e fundamentalmente para eles. Perfeitamente. Entendeu? Então, respeitem as marcações. Não E deixem outra. Na obra aparece o famoso Jackie, que não é o nome. Ah, topógrafo, Jackie está aqui. Você consegue locar esse pontinho? Não, não é assim. Quando o topógrafo vai para a obra, ele teve um dia antes limpando aquele projeto de fundações que me passaram para fazer as locações. Existe toda uma preparação prévia para carregar os dados na estação total ou no GPS, para depois você ir a locar. Se o camarada ou engenheiro, primeiro que eu sempre pede para ontem as coisas, em cima da hora. Ah, Darío, você consegue vir na segunda-feira porque já está marcadas as fundações? Te chamam na quinta-feira, a última hora. Meu irmão, ou seja, eu tenho uma programação. Geralmente, nas quintas-feiras eu ligo para as pessoas que já mandei uma proposta, eu sei que mais ou menos já estão encaminhados para a obra. E aí, como está a tua programação? Vamos fechar com a gente e tal, porque eu preciso montar a agenda da próxima semana para te atender da melhor forma possível. Então, existe toda uma preparação para fazer um serviço com qualidade, para atender com qualidade ao engenheiro da obra. E esse já que está aqui, você consegue marcar essa coisa? Desculpa, até considero uma falta de respeito, porque você não está considerando todo o trabalho que eu preciso fazer. Então, mas eu acho que, e aqui vai uma, vamos ter uma aulinha agora rápida, que é entender o teu trabalho, como é que ele funciona, né? Porque talvez isso não seja, ele não esteja te desrespeitando, é que ele não tem a menor ideia de como é que é. Então explica como é que as coisas acontecem. Eu sempre falo para minha esposa que tem que lidar com pais ignorantes, mas não porque seja ignorante, senão porque eu falo para minha esposa, você tem que conceder o direito à ignorância às pessoas, porque a pessoa não está obrigada a saber o teu trabalho. Então vamos lá. Então o que acontece? Vamos ensinar o trabalho. O topógrafo, basicamente, vamos a pegar o caso de uma obra, que é o caso mais corriqueiro na nossa profissão. O topógrafo recebe um projeto, basicamente de fundações, porque o primeiro cara, vamos no início da obra. Perfeito. No início da obra, já foi feita a terraplenagem, tá? Vamos alocar as estacas de fundações, ou a fundação rasa. Já temos o gabarito pronto. Bom, talvez vamos falar antes do gabarito. Ah, beleza. Chamam aí. Darío, você consegue locar os eixos da obra? Perfeito. Se o engenheiro tem um mestre bom na obra, o mestre faz a alocação dos elementos de fundação a partir do gabarito de obra. Então o topógrafo se remete, ou seja, somente faz a alocação dos eixos no gabarito, aquele preguinho sagrado. Tá bom? Okay. Tem construtoras que preferem que a alocação esteja por conta da engenharia da obra e outras construtoras, não, é responsa do topógrafo. Beleza. Então, temos essa fase inicial. Chego na obra, o gabarito está pronto? Não. Darío, você consegue locar o gabarito? Perfeito. Então, me passa o projeto de fundações, se faz aquele recuo de 1 metro, basicamente, geralmente é 1 metro, a partir da face do edifício da residência para fora, então você faz todo um contorno por onde, para saber aonde passa o gabarito da obra. Ok. Então, aí você fala, essa esquina aqui, você loca essa esquina do gabarito, né? Tampouco você vai fazer todo um reticulado, mas assim, cria um contorno com bom critério. Perfeito. Está pronto o gabarito. Darío, já construímos o gabarito. Perfeito. Então, está pintado. Por favor, pinte no gabarito branco. O ideal, tampouco é que eu sou tão mais... beleza. Construíram o gabarito, pintaram o gabarito. Vamos e locamos os eixos do projeto de fundações. E detalhe, esse projeto de fundações, esses eixos, que o melhor que pode acontecer que sejam os mesmos eixos de estrutura e de arquitetura. Porque muitas vezes acontece que o camarada de arquitetura não tem eixos. Os arquitetos ultimamente estão decidindo sem eixos. O projeto de fundações não está amarrado com o perímetro do terreno. Isso aí é fatal.
Porque de onde eu me amarro? Que referência pego para alocar a obra? É sério. O escritório do André, eu vou revisar um projeto dele, mas é normal que um projeto de estrutura ou de fundações não esteja amarrado aos vértices do terreno. Então, eu falo para o engenheiro, esse terreno pode estar aqui ou em Marte? Eu não sei. Te colocam o cruzamento dos eixos lá na esquina, mas desculpa, não serve para mim. Então aí temos que fazer todo um trabalho prévio de amarrar esse projeto de fundações com relação ao perímetro do terreno. Bom, então já marcamos os eixos de fundações no gabarito e os mestres bons de obra preferem ter aquele binômio, um eixo X e um eixo Y. A partir daí, eles conseguem conferir os demais eixos. Então, melhor coisa, gente, terminaram de colocar o binômio eixo X e Y, ou X1, X2, Y1, Y2, mestre, vamos a esticar o arame para ver se os dois eixos batem, porque a gente pode errar também. Certo. Melhor conferência, o 3, 4, 5. Assim, o teorema de Pitágoras foi um gênio que ele, né, com aquele desenvolvimento, todo engenheiro de obra tem que saber o teorema de Pitágoras, o mestre da obra sabe de forma intuitiva, porque aprendeu, mas talvez não sabe de onde surge. Se estica arame, perfeito. Está esquadro, perfeito, vamos lá. E aí, vamos tocar a obra. E basicamente esse é o ABC do início de obra. E depois, bom, conferência de cota, de nível, né? Qual é a cota de referência? Vamos pegar aquela chapeleta, né? Aquela chapeleta que, por favor, que continue ao longo da obra, porque vai ser teu marco zero de partida de obra, tá? Pelo menos para cota, para verificação de cota. Joia. E fachadas, como é que... Tem muito problema com... Bom, a fachada é uma coisa interessante, porque... A ver, a estação... Em obra, o instrumento mais utilizado é a estação total, tá? Já vamos mostrar os equipamentos. Por causa da precisão que brinda a estação total. Então, na estação total, você coloca um cotovelo, porque quando você começa a levantar a luneta, teu olho fica aqui embaixo e já fica fechado. Tipo, você não consegue enxergar pela luneta da estação total. Então, aí no ocular da luneta, você tem que colocar um cotovelo, porque fosse como se fosse um periscópio. Com um espelho. É como se fosse um telescópio, né? E aí você começa a levantar a luneta, porque o ângulo já vai ser quase 70 graus, mais ou menos. As fachadas é difícil, é muito difícil. É um trabalho muito, muito difícil fazer lado de fachada de verticalidade. Geralmente, como você translada o eixo para cima? Através do velho vergalhão, nas esquinas da laje, quando o cara concreta a laje, se levanta o eixo através do prumo, o prumo funciona bárbaro, fantástico, e ainda melhor aqui no Brasil, que quase não tem vento. Então, assim, você desce o prumo 3,5 metros, que é mais ou menos de uma laje para outra, faz coincidir com o rasgo que o mestre de obra fez, e pronto, e acabou. Então não tem muito segredo. E aí se faz o laudo de verticalidade de fachada. Já aconteceu de ter que engrossar 3 centímetros de fachada para manter o prumo do canto, mas é mais ou menos isso. Legal. Bom, dê um recado aí final para a galera, que a gente depois vai fazer Legal. Mostrar equipamentos. Para os colegas topógrafos, para meus colegas topógrafos, você não precisa ser engenheiro para ser um bom topógrafo, mas temos que ter critério, temos que ter embasamento técnico. Não esquecemos as bases, não podemos esquecer as bases, a matemática base, a geometria base, a trigonometria, né? Talvez eu me considere um pouco raiz, mas não esqueçamos do analógico, do mundo da época analógica, né? Que registramos no papel. E basicamente é isso, muito critério, tem que ter critério, boa noção espacial, tá? E, por favor, não depositemos total confiança nos aparelhos e nos programas, porque não podemos esquecer que são ferramentas, meras ferramentas. É aquela história entre desenhar a mão e o AutoCAD. Tem
escolas de arquitetura que já vão diretamente ensinar a desenhar no AutoCAD. Não, a mão, o desenho à mão livre, um croquis, é insubstituível. Aqui o desenho técnico é a linguagem técnica. É a linguagem com que eu tive a experiência de conversar com engenheiros colombianos, chilenos, com Estados Unidos, mandamos projetos para lá, e se fala de igual a igual quando você tem um projeto na mão. Então, o desenho técnico é uma linguagem que todo técnico tem que dominar. Tem que dominar. Boa. E para os engenheiros? E para os engenheiros, convido os senhores, engenheiros e arquitetos, tá? Porque não vamos esquecer dos arquitetos. Eu convido a vocês a prestar atenção nas aulas de topografia na faculdade, para entender e quando se formar, saibam o que é uma coordenada UTM, o que é uma cota, como transferir uma cota, tá? E entender que a topografia é a que vai marcar o rumo da geometria da edificação. Que vai garantir que o que ele está pensando aconteça, né? Que vai ficar do jeito que está no papel. Porque a execução da obra, tá bom, são os pedreiros, mestre de obra, tal, mas a geometria, tipo, essa ideia, essa concepção do projetista de fundações, do projetista de estrutura, do arquiteto, basicamente essas três disciplinas, tá? Recai muita responsabilidade sobre o topógrafo. Boa. Então é isso. Bom, e para terminar, o que é Piperdacos? Piperdacos ou Piperdacos é o nome da minha firma, tá? Piperdacos Projetos. Eu digo que somos um escritório de topografia, não uma empresa. Eu gosto de falar que somos um escritório. Nascimos como projetos, tá? Então, o nome Piperdacos é a conjunção de duas palavras. Piper, porque é o nome da marca de avião que eu pilotei pela primeira vez quando eu era adolescente. Eu pilotei um... Navajo? Não, um Piper P-18. Lá em São Martín de los Andes, era um avião do ano 1947, o Lima Victor Alfa Tango Lima. Não, desculpa, Alfa Tango Tel, lembra perfeito. Então, assim, por lembrança, peguei o Piper, e Dacos é de Darío Coronel. Só que antes eu colocava apóstrofe. Apóstrofe, se fala? Apóstrofe S, porque senão soava muito seco. Piper Daco. Aí colocava o apóstrofe S. Aí eliminei o S, o apóstrofe. Piperdacos. Bom, na bio a gente vai deixar o telefone, o site e tudo para poder entrar em contato com ele, né? Sejam bem-vindos todos, até por curiosidade. Boa. Então, muito obrigado, Darío. Obrigado. Valeu demais. E agora a gente vai fazer depois uns cortes para mostrar equipamentos, tá bom? Fantástico, Henrique. Valeu. Muito obrigado a você. Obrigadão.